Meus amigos, será que a gente consegue constatar grandes problemas com apenas 3 rodadas de campeonato estadual? Será que a gente também está esquecendo de dar luz a grandes problemas que estão sendo obstruídos, sendo que a gente está olhando por um outro lado? A derrota de ontem é um negócio extremamente preocupante. Eu queria ter me prolongado um pouco mais no vídeo de pós-jogo ontem, mas já estava prestes a apagarem as luzes do Allianz Parque e eu não conseguia me prolongar tanto. Então reservei esse momento aqui nessa segunda-feira à noite para trazer esse tema aqui no canal, para a gente poder discutir e tentar elucidar, clarear alguns pontos que, na minha visão, são de fato preocupações e coisas que eu não me preocupo tanto, porque eu acho que o tempo vai se encarregar de ajustar. E o que eu quero falar de antemão é agradecer a cada um de vocês que pararam a vida de vocês para mandar uma mensagem de carinho, parabenizando o canal por estar fazendo uma cobertura no Allianz Parque e essa correria que a gente está fazendo, né? A gente estava no Allianz Parque ontem, consegui pegar uma palavra do Marcelo Fernandes na zona mista. Foi o Marcelo Fernandes que disse que o Juliano teve apenas uma contratura, que não era nada de grave, e de fato não é nada muito grave, porque ele vai estar de fora só do jogo contra o Água Santa e muito provavelmente no jogo contra o Guarani para estar pronto para o clássico contra o Corinthians. Se fosse algo muito sério, era lesão de 1 mês, 2 meses, quem sabe. Então foi lá na zona mista que a gente conseguiu pegar essas informações. Foi na entrevista coletiva que a gente consegue questionar o Carille. Mas nessas horas, gente, quem tá lá com o microfonezinho buscando informação não é a Globo, não é a Sport TV, não é a ESPN, não é a Record, é o Alambrado Santista, é o De Olho no Peixe, o Vim de Santos estava lá, TV Cultura Litoral estava lá. Então esses veículos, eles buscam o máximo de informação para a gente trazer para cá. Então eu me sinto muito feliz de estar fazendo uma coisa que eu sempre quis fazer, de trazer esse conteúdo aqui para vocês. Para mim, pessoalmente, isso não é minha profissão, mas profissionalmente eu aprendo bastante. E obrigado de verdade a todos vocês que mandam mensagem de carinho e apoiando o canal. Então vamos buscar os 15 mil inscritos, porque quanto maior o canal for, mais relevante, mais fácil a gente consegue acessar lugares complicados, beleza? Vamos falar sobre esses temas aí, da questão das preocupações ou não, mas seja bem-vindo de volta e seja bem-vinda de volta ao Alambrado Santista. Eu sou o Victor Salles. Se você tá chegando pela primeira vez, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente. Se você quiser ajudar um pouco mais, vire membro. Você vai participar do grupo de WhatsApp, a gente vai trocar uma ideia lá, informações exclusivas, a gente vai tirar foto dos lugares onde a gente está, vamos debater assuntos, tudo lá no grupo de WhatsApp. Então, vire membro a partir de R$ 2,99 por mês, você ajuda demais aqui o canal, para a gente poder cada vez mais comprar equipamento e poder estar próximo do Santos Futebol Clube, beleza? Então vamos lá. Quais são os pontos, né, que a gente pode constatar que de fato são preocupações que a gente tem que ficar atento aí para o Campeonato Paulista? O primeiro, lesões. Por mais que o Juliano esteja fora, não é algo que ele vai ficar grande parte do Paulista fora, mas já mostrou que o campo pesado em Ribeirão Preto, o campo pesado na Vila e o campo patético no Allianz, isso fez o time minguar fisicamente falando. Então, as lesões no geral é uma coisa que me preocupa. A lesão do Juliano em si, para a ausência dos próximos 2 jogos, não me preocupa tanto, porque eu acho que o Carille ele pode achar uma solução colocando o Otero ali naquela posição. Eu acho que o Otero ele aproveitou uma oportunidade que o Casares não aproveitou. Eu acho que o Casares foi muito mal na partida de ontem. O Otero não. O Otero foi muito bem. Fez gol, deu passe, deu dinamismo. Então, uma peça só não me preocupa. Mas se, caso, Schmidt, que é um primeiro volante que dá bom passe, se ele se lesiona, é uma preocupação. Pituca é titular incontestável. Se ele se lesiona, é uma preocupação. Então, as lesões, no modo geral, isso me preocupa. E aí, eu entendo o Carille fazer algumas alterações. Por exemplo, não me surpreenderá, caso no jogo contra o Água Santa, o Nonato começar o jogo no lugar do Pituca. O Rincon começar o jogo no lugar do João Schmidt. São mudanças que o Santos perde um pouco de qualidade, claro, porque se o cara é titular, porque em tese ele é melhor do que o reserva, mas o Santos ganha em rotatividade e mesmo assim é um elenco, é um time titular ainda em tese mais forte do que os rivais de clubes menores, do que o Água Santa e o Guarani, por exemplo. Então eu entendo o Carille fazer esses testes. O Santos não pode, nesse começo de campeonato, perder um atleta por 10 rodadas. Isso é uma preocupação. Então,
O Juliano, talvez ele sirva como um alerta para as próximas situações. Então, acho que aí não, eu entendo o Carille não repetir as escalações. Ele mesmo falou na coletiva ontem que até a 9ª rodada o Santos tá na roça, tem muito jogo aí para desenrolar. Então, eu entendo o que o Carille esteja pensando. Agora, a minha preocupação, de fato, é o elenco curto. O Santos tem de opção pro ataque, sem ser titular e reserva, em geral, Marcelinho, que nem testado foi, Guilherme, que tá brigando com a bola, já começou como reserva, porque não sei se estava desgastado. Pedrinho, que assim, tentou, mas ainda não resolveu. Talvez o Pedrinho também, se o Pedrinho precisar ser poupado. Então você vê que o Santos tem 3 pontas. O Patati tá lá na Copa do Catar, vai jogar a Copa do Catar agora no começo de fevereiro. Então não dá para contar também com o Patati. Então você tem 3 pontas. Então a tendência do Carille a armar o time num 4-4-2 ou num 3-5-2 começa a crescer. E aí a mudança de esquema tático vai fazer o time jogar em uma outra rotação. Então ele vai ter que se virar para buscar soluções pela escassez de elenco. Para o meio de campo, não me assusta ver o Nonato titular, porque eu acho que ele vai ter que rodar boa parte dos jogadores nessa parte. Então, assim, eu não acho que é terra arrasada. Acho que o Santos tem totais condições de conseguir uma vitória contra a Água Santa, conseguir uma vitória contra o Guarani e em 15 pontos ganhar 12. Beleza, vai pro clássico contra o Corinthians, ganha um clássico, embala. Quem sabe a gente consegue ver o Santos retomando o caminho da concentração ali, e aí, aos poucos, a gente vai ver o time engrenar. Então, assim, a questão das preocupações, o elenco curto me preocupa. As lesões, de uma forma demasiada, me preocupa. Agora, só a saída do Juliano não é algo que me preocupa tanto. Mas, se o Santos perde hoje um zagueiro, é uma baita de uma preocupação, porque você tem o Messias no banco e a molecada da base. Se o Santos perde, sei lá, o Aderlan, você tem o Rainer que não foi testado. Então, assim, pode ser que contra o Água Santa o Rainer tenha mais minutagem para o Aderlan descansar. Você pode ser que seja o Kevson de novo para o Felipe Jonathan descansar. Então eu vejo que o cara ele vai ser obrigado a fazer essa rotação com pouco tempo de treino para fazer os reservas treinarem. Então, assim, nesse começo a gente vai ter que ter uma certa paciência em ver jogadores que talvez não sejam considerados titulares jogando. Mas eu prefiro ver um time ganhando de 1-0, empatando, jogando mal, mas com jogadores reservas, do que a gente perder um Aderlan, perder um Gil, do que perder o Schmidt, do que perder o Pituca. No meio de campo, se tu entra com Rincon, Nonato e Otero, eu não acho que é o fim da picada, eu não acho que é tenebroso, não acho que corre risco, por conta disso vai correr o risco de perder do Água Santa. Não, mas eu prefiro segurar o Schmidt, eu prefiro segurar um pouco o Pituca, ele já deu indícios na coletiva do jogo de ontem, que esses jogadores são desgastados. Então não se surpreendam se quarta-feira no estádio 1º de maio o Santos vier com uma outra configuração. Uma outra configuração. Se é para fazer uma outra configuração, sofrer mais e às vezes empatar um jogo que poderia ganhar, mas preservar uns caras para não perder pro resto do Paulista, eu tendo a concordar em segurar esses jogadores, porque as lesões realmente são as maiores, é o maior fantasma que o Carille pode sonhar nesse início de temporada, beleza? Então o vídeo é isso. As preocupações nesse momento são com as lesões. O futebol dentro de campo é buscar a classificação e ponto final, tá bom? É isso, pessoal. Fiquem sempre no Lambrado Santista. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.